Senhor presidente, demais parlamentares, público presente, internautas, uma boa noite. Nós, do PSOL, fizemos nesse final de semana um encontro para avaliar um pouco a situação política do Brasil, da cidade de Vinhedo, e um dos elementos do nosso debate é em relação às políticas públicas em Vinhedo e de como se dão as prioridades, né, no Brasil, às vezes, mas em Vinhedo, onde a gente tem a possibilidade de interferir, né, de ter governabilidade. E a gente avaliava assim, como que questões menores que já eram para ter sido resolvidas há muito tempo foram secundarizadas, deixaram de lado, enquanto algumas outras são muito rapidamente aceleradas, né? Tem coisas que em Vinhedo acontecem muito rapidamente. Se precisa aprovar um loteamento e aquele loteamento tem algum interessado, o processo vem aqui rapidinho para a Câmara, vem em medida de urgência, emergência, as coisas acontecem muito rapidamente. E quando a gente precisa, por exemplo, de uma ponte ou de uma passarela num bairro ou numa região de alta concentração, como é aquela baixada do Jardim Miriam, com São Tomé, com a Vila Santana e etc., que coloca em risco a saúde, a vida das pessoas e que causa problema para a mobilidade de todos, então isso demora demais. Então precisa de um monte de indicação, precisa de uma moção de apelo e etc. Da mesma forma como uma questão estratégica, como é a saúde pública e o serviço hospitalar, também, não só pelo atual governo, mas pelos últimos, e não só pelo ex-prefeito Milton Serafim, mas os últimos governos deixaram de uma forma, digamos, secundária, né, essa questão que foi estourar agora. Eu fiquei muito feliz ao conversar com a Marta, inclusive na semana passada, a Marta Elisa, que é a atual provedora da Santa Casa, na semana passada eu vim aqui, inclusive dei uma data, que era a data que ela tinha dado para o fechamento da Santa Casa, mas ela falou com muita convicção de que ela não vai jogar a toalha. E eu admiro essas coisas. Eu admiro aqueles que lideram e que fazem a resistência nos momentos de dificuldade. Uma coisa é liderar com dinheiro. Liderar com milhões, com 507 cargos de confiança, com mais 500 cargos terceirizados, isso é fácil liderar, né? Ou quando você tem relações de subalternidade, então você impõe uma questão. Agora, quando você está em situações adversas, sem dinheiro, sem pagamento, é uma coisa impressionante visitar a Santa Casa, do jeito que está lá hoje. É assim, emocionante, sem exagero algum, ver as meninas lá sem salário. Algumas estavam trabalhando com dengue, resistindo, e não vão fechar o hospital. Não sei o que elas vão fazer, mas falaram que não vão fechar o hospital. E é interessante tratar dessa questão da dengue. Peço para a Soninha colocar a imagem que eu enviei. Porque, veja, se num dia de trabalho da Santa Casa, onde tem lá umas 30 pessoas trabalhando, 2 ou 3 estavam com dengue, se na minha família tem pessoas com dengue, se provavelmente cada vereador aqui tem algum conhecido com dengue, em cada localidade da cidade tem alguém com dengue, então nós estamos falando que tem centenas de casos de dengue na cidade. Óbvio que isso não é detectado porque o exame é difícil, as pessoas se curam e muitas vezes nem ficam sabendo que estavam com a dengue ou o exame não é feito. O Adolfo Lutz, a fila está gigantesca, então... Mas são centenas de casos, eu afirmo isso, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeira nem nada. Existem isso, não estou falando que tem uma catástrofe na cidade, mas tem bastante casos de dengue. Agora eu mostro essas imagens, que são imagens ao lado da elevatória lá no São Joaquim, que é o ponto onde foi definido para ser o recalque. E aí, pode passar, Soninha, a gente vai vendo, isso foi um morador que tirou as fotos e me enviou, que o local se transformou, talvez, um dos principais criadores do mosquito da dengue da nossa cidade. E sob a responsabilidade da autarquia Sanebave. Não só é um criador de dengue
de alto potencial, como é um lugar altamente perigoso, totalmente aberto, né, onde as crianças podem cair, tem ferros, tem um monte de coisa que são super perigosos. Então, só queria demonstrar que é evidente que é importante cobrar da população que faça a sua parte, mas espera-se que, prioritariamente, o governo municipal cumpra a sua parte e faça as campanhas, que eu até acho que tem feito, mas de uma forma a não subestimar e nunca desarmar a população de que nós não temos nenhum problema, porque falo sem nenhum risco aqui, nenhuma preocupação de estar exagerando, porque eu acho que tem centenas de casos de dengue na nossa cidade. Quero parabenizar o vereador Dario Pacheco pelo tema também da saúde pública importante, já que a gente comemora hoje o Dia Internacional de Luta contra acidentes no trabalho, em defesa da saúde no trabalho, e também comemoraremos, entre aspas, no dia 1º, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, que é no dia 1º de maio. Parabenizo o vereador Júnior Choca por ter apresentado essa moção, para que a gente reflita também sobre o que eu falei no início da nossa fala em relação a opções, né, de como que um governo municipal faz as suas opções e a serviço de quem, a serviço de que setores sociais cada governo está. Por que eu digo isso? Do ponto de vista da saúde pública, e essa pergunta que é tanto feita em relação ao hospital, ao futuro hospital, de como que ele será coordenado, a pergunta que eu deixo é a seguinte: a serviço de quem essa nova forma estará? Haverá algum interesse econômico definindo e interferindo nesse novo formato da saúde pública? E nós deixaremos na mão de particulares sem controle social, seja uma Santa Casa reformada, seja um hospital público municipal? Por quê? Doutor Dario Pacheco, o senhor sabia que dos acidentes de trabalho que ocorrem todos os dias no nosso país, e aqui na nossa cidade não é diferente, 8 a cada 10 são de empresas terceirizadas. Ah, mas o Rodrigo é radical, é contra a terceirização, né? Logo alguém vai falar isso, né? Sempre tem algum mala para falar isso. Mas o que eu quero dizer não é isso. Há setores que é possível terceirizar, há setores que é possível ter parceria com a iniciativa privada, mas há setores que é temerário, é perigoso. O problema da Santa Casa não foi o problema de ter um poder do Estado forte. Não foi porque a prefeitura estava lá com um monte de gente. Não foi porque nós tínhamos controle público. Não foi porque as entidades do município, incluindo o Conselho Municipal de Saúde, etc., estiveram lá controlando o tempo todo. Ao contrário, foi falta de controle público. A ausência de controle público e deixar aquilo lá, Deus dará, para pessoas se enriquecerem enquanto a Santa Casa definhava, é que é a grande questão. Então, se pessoas enriqueciam e a Santa Casa definhava, é porque setores ganharam com a Santa Casa, enquanto o único hospital da Santa Casa definhava e o controle público era totalmente vilipendiado. Então, no modelo futuro, que espero que chegue rápido, na solução da viabilidade da Santa Casa, que foi proposta e foi recusada pelo governo, e na minha opinião era sim viável, porque tinha possibilidade de fazer intervenção, e era difícil, mas era importante continuar nesse diálogo. Tinha possibilidade de, em juízo, debater os 90 dias de prazo que estava lá no contrato anterior, e também isso foi recusado. E o Ministério Público, eu acho que poderia ser também ser melhor utilizado por uma mediação. Então, nós precisamos de mais controle público nessa cidade, do ponto de vista da transparência das informações, do ponto de vista da presença do Estado, da presença do governo municipal nas instituições. A saúde pública em Vinhedo, o sistema municipal e hospitalar implodiu porque faltou controle público. Aliás, se eu fosse fazer um relatório parcial da CPI da saúde hoje, essa é uma, com certeza, constatação. Faltou controle público, tá certo? E é algo que nós temos que insistir aqui nas outras semanas, de fato, pegar essas questões que foram problemas, erros do passado, e o passado não tão distante, e convertê-los em propostas, em soluções para que a gente não tenha esse problema repetido. Então,
Gostaria de opinar sobre isso e deixar minha opinião. Por não ter controle público e por ter muitas coisas a Deus dará, essa semana, mais uma vez, o Tribunal de Contas explodiu uma outra questão do caso. Vocês lembram que tem a merenda 1 e merenda 2, né? Também tem o uniforme 1 e uniforme 2. Eu falei numa sessão aqui que qualquer um que procurar no Google uma empresa chamada Capricórnio vai encontrar que é uma empresa do chamada máfia dos uniformes. E o Tribunal de Contas publicou de novo e deu um novo prazo para o governo municipal para se explicar, porque ainda não está claro porque a licitação foi direcionada e porque em 3 notas fiscais grandes existia todo o kit escolar, mas nessas 3 notas fiscais não foi entregue o tênis. Está lá. E o Tribunal de Contas fica pedindo prazo, novo prazo, né? Fica dando novo prazo para a Prefeitura de Vinhedo, que não responde. Então, alerto a todos para que a gente acompanhe também esse caso dos uniformes da empresa Capricórnio. Encerro o que eu quero falar da questão da cultura e do patrimônio histórico, e encerro minha fala com essa questão, já que foi veiculado no Jornal de Vinhedo, na imprensa local, até no site da Prefeitura, a visita que o prefeito, o secretário de Cultura e o secretário de Meio Ambiente fizeram na sede da Fazenda Cachoeira. É evidente que é importante visitar e acompanhar o que está acontecendo, mas muito mais importante de novo, ter controle público do governo municipal sobre aquilo que está perdendo o controle. Nós temos 2 patrimônios históricos do Brasil que estão situados na cidade de Vinhedo. É a Fazenda Cachoeira e o conjunto da estação ferroviária. A Fazenda Cachoeira, senhores e senhoras, está tombada e, portanto, é de responsabilidade do governo, não só municipal, mas notadamente o governo municipal, recuperá-la, desde o ano de 2007. Quem não foi, não teve condições de acompanhar e passar perto, vale a pena ir lá para ver como que as estruturas centrais da sede estão totalmente dilapidadas, com o risco iminente de cair, né? E lógico que eu não desejo isso, mas poderia ter caído na cabeça do prefeito e dos secretários que foram lá fazer a visita. E não é exagero. As estruturas centrais da sede da Fazenda Cachoeira estão ruindo e estão no limite de cair. A Fazenda Cachoeira, que é um patrimônio do século XIX, do ciclo do café, que deverá ser um patrimônio com museu histórico da nossa cidade. Lá tem não só a arquitetura da chamada Casa Grande, né, dos donos do café, mas também, não sei se todos sabem, existe lá também no subterrâneo uma senzala. Então, na história de Vinhedo, que não deve ser apagada, existe uma Fazenda Cachoeira, entre outras, mas ela é uma das mais importantes de todas, que deve ser preservada, recuperada, para que ela fique ali expressando o histórico da nossa cidade. Bem como a estação ferroviária, que várias e várias pessoas do atual governo criticavam o governo de 2005, que estava abandonada, que os vagões estavam lá parados, etc., deixaram a coisa virar um cacareco. Colocaram fogo num vagão. O vagão foi comprado pelo dinheiro público do povo de Vinhedo. Então, um cacareco. As paredes lá da estação ferroviária estão também ruindo, né? Também vai cair na cabeça do prefeito e do secretário se forem lá e não recuperarem. Confio que o secretário de Cultura tem liderança e perspicácia suficiente para corrigir essa situação. Confio que o secretário de Meio Ambiente, que também está envolvido, tem vontade e perspicácia para isso, e confio que, pelas palavras do atual prefeito Jaime Cruz, que ele também vai ter ousadia e perspicácia para resolver essa situação. Já que tem um monte de interesse aí confrontando o nosso interesse do povo de Vinhedo
de recuperar aqueles espaços, inclusive com tentativas de vários setores de fazerem com que o tombamento, que foi a duras penas conquistado, seja perdido. Então, encerro e agradeço a atenção de todos e peço a ajuda de todos os vereadores para que esses dois patrimônios históricos não caiam nas nossas cabeças.